a nível nacional, a gente tem um problema muito sério, que se chama Estado brasileiro, né? Os governos custam muito caro, né? O Estado brasileiro custa por volta de 40% de tudo que o Brasil produz. Então, junta todas as empresas do Brasil, tudo que as pessoas produzem, né, de valor e tudo mais, tira ali, a cada 100 unidades monetárias, tira 40, aquilo é o que o governo consome. É muita coisa. Isso é muito pesado. É um peso, assim, de Estado ao nível Escandinávia, assim, sabe? Aqueles estados que garantem tudo para a população, que a população não precisa nem se preocupar com nada, geralmente cobra isso de impostos. Mas garante. Mas garante tudo. Você não precisa colocar o filho na escola particular, não precisa ter segurança privada, não precisa ter plano de saúde, não precisa ter nada. Porque ali o Estado faz tudo e faz com qualidade. Funciona, né? Funciona. Então, você vai para a Finlândia, para a Noruega, é assim que funciona. Agora, no Brasil, a gente tem uma carga tributária muito parecida com desses países, mas sem nada. E não você funciona. tem que se virar. E aí, qual que é o problema? O problema é que a gente tem uma série de regras e estruturas do Estado brasileiro que são completamente inadequadas, erradas, defasadas e tal. Então, o dinheiro vai para o ralo, ele é muito mal alocado e assim as coisas... A gente perpetua a pobreza no Brasil. A gente perde a chance de se tornar um país desenvolvido. Eu vou dar um exemplo. Um estudo do Ministério da Economia. Isso não desse governo, mas de alguns anos atrás, tá? Que mostrou que 1/3 da desigualdade social do Brasil é gerada pelo Estado. Ou seja, o Estado brasileiro ele é tão mal desenhado que ele aumenta a desigualdade social no Brasil. Isso seria no aspecto de impostos? Porque ele cobra muito mais É muito caro manter essa estrutura, e aí por isso... E hoje pode ser até meio, né? Se é antigo, 1/3, né? Vai saber se não aumentou, né? Exato, vai aumentando. E a questão é o seguinte, por que é assim? Porque quando você vê quem paga mais impostos, sempre é o mais pobre. Sim. Porque ele consome toda a renda dele, ele não consegue economizar. Se você investe, você já passa a pagar menos impostos proporcionalmente, né? Porque os impostos sobre consumo são muito maiores do que os impostos sobre investimento. Sim. Né? Então, essa é a realidade do Brasil. Então, em primeiro lugar, a gente cobra muito mais de quem tem menos dinheiro. Então, esse é um outro motivo para se investir. Não só porque você busca uma independência financeira no médio e longo prazo, mas porque você também paga menos imposto dessa forma. E o segundo motivo é que o Estado brasileiro acaba alocando muito mais recursos para quem tem mais dinheiro e menos para quem tem menos dinheiro. Então, ele é meio que um Robin Hood às avessas. Entendi. O que eu quero dizer? Por exemplo, universidade pública. Um aluno da USP custa R$60 mil por ano. O dinheiro que paga a USP, 96% do orçamento da USP, é ICMS, que é o imposto que incide sobre consumo. Que quem paga mais é o mais pobre. Sim. Então, o mais pobre paga o aluno da USP. Quem é o aluno da USP? O aluno da teve USP mais condições. é quem veio de escola particular. Sim. Então, ele foi lá, estudou lá no Santa Cruz, no Porto Seguro, E conseguiu passar uma pagava prova. R$5 mil, R$6 mil por mês de mensalidade, né? A família dele pagava. Foi lá, aprovado na medicina da USP, na Poli, lá na escola de engenharia, na FEA, que é a escola de administração, economia, etc. E ele vai lá e estuda de graça, né? De graça, entre aspas, Graça né? que o pobre paga. Que o pobre paga. Então, assim, poxa, é um negócio... E pior, ele se forma e depois vai pra fora do Brasil ainda, né? Exatamente. Pra piorar a situação. Então, assim, é uma alocação muito ruim de recursos, concorda? Porque você tira do mais pobre e dá pro mais rico. Existem várias formas que o Estado brasileiro faz exatamente isso. Nesse ponto que você falou a respeito da alocação de recursos, né? Então, a gente sabe que grande parte é mais focado ali no ensino superior, por exemplo, que você falou da USP. E pouco que eu vejo, pelo menos de retorno, que eu sempre estudei escola pública, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, as escolas estavam caindo, né? E o Vinícius se formou juntos. A gente estudou Eu não na sei pior se escola você- do nosso bairro. A na pior escola. que era Que era João a 23, né? escola Alguém estadual. ali entrou na USP? Não, Não, Não tem. nem a gente. nem a gente. É isso. Entendeu? É duro, mas é isso. Nem eu. O É difícil. O que eu quero perguntar é o seguinte, nesse ponto de alocação de recurso, tem alguma maneira de destinar o recurso que seria para a educação focado mais no ensino básico, ou seja, desde a primeira série, Inverter a pirâmide, né? inverter esse investimento para que a pessoa que está ali em escola pública tenha uma maior capacitação educacional
para sair para competir numa escola como o USP, numa faculdade como o USP ou outra pública na frente, tem alguma maneira de fazer isso? Você falou que o pessoal da USP, tipo, uns 60 mil, né, no custo do... Por aluno. No ensino médio é o quê? Uns 15, 10? Não chega a 10. Não chega a 10. Não chega a 10. Salvo engano, tá, eu tenho que olhar os dados com exatidão, assim, mas tá entre 5 e 10, deve estar uns 7 mil e tal. Por volta, a ordem de grandeza um aluno da USP custa 10 alunos de uma escola pública, assim, via de regra, né? Mas a questão é o seguinte também, é importante priorizar a educação básica. No Brasil, a gente, assim, inverte as prioridades de uma forma maluca. Então, por exemplo, se a gente tivesse R$100 para gastar na educação, 100 bilhões de reais, vamos colocar um valor meio fictício aqui, para gastar em educação no Brasil. Quanto que você gastaria na educação básica e o quanto você gastaria no ensino superior? É difícil mensurar isso daí. Se fosse escolher, assim, se você, assim, se fala, pô, no país Murilo. Com achismo total, colocaria entre 60% a 70% no básico. Sim. E o restante seria no superior. No superior, que também é importante, porque tem pesquisa científica, a ciência é importante e tudo mais. O Brasil faz mais ou menos isso, só que o contrário. Gasta aproximadamente 60% no ensino superior e 40% na educação básica. Só que no ensino superior tem uma fração do número de alunos que tem na educação básica. O Brasil, nas escolas públicas, assim, tem por volta de 45 milhões de alunos. Né? E no ensino superior público tem por volta de 2, 3 milhões, uma coisa assim. Inclusive devem ter investimentos que nem são utilizados, né? Não, e muito mal alocados. Muito mal alocados. Assim, quando a gente entra no detalhe do gasto, é desesperador, dá vontade de, assim, chorar. Eu percorro muito, assim, muitos lugares, visito muitas escolas, universidades estaduais, por aí vai. E quando você vai no detalhe, quando você começa a entender onde vai o dinheiro e como as coisas... Assim, é triste mesmo, assim. Assustador. É assustador. Qualquer dia a gente pode até ver de dinheiro. visitar a nossa, né? Foi isso que eu pensei aqui. Pois é. Porque eu percebo que, infelizmente, como o recurso é alocado de maneira incorreta, o que você falou faz total sentido. As pessoas que estão lá no Estado não têm visão corporativa, então não sabem como funciona a empresa e determina leis para empresas. Isso é ridículo. Chega na educação, o cara ele coloca menos grana no básico e aí a base cresce sem fundamento, sem capacidade. E não é que a gente está falando que todo mundo estudou em escola pública não tem conhecimento nenhum, mas infelizmente a maioria não tem nenhum acesso.